A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Passaram bem o final de semana, toda essa semana, queridos? Como dizia o pastor João Carlos, com Jesus tudo vai muito bem. Então, convido a todos os amados irmãos para nós orarmos em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, em primeiro lugar, Senhor, nós queremos te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados. Lava-nos com o teu sangue mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos a presença dos teus arcanjos e anjos, sitiando e guardando as nossas casas, nossos vizinhos, o nosso bairro, a nossa cidade, o estado onde nós vivemos, a nação brasileira. Sitia com teu exército de arcanjos e anjos. Faz o mesmo, Senhor, em toda a América do Sul, na América Central, na América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Oceania, na Austrália, na África, na Ásia Maior, na Ásia Menor, em toda a Europa. Senhor, que haja um derramar e um transbordar do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Se houver, Senhor, no nosso meio algum enfermo, que seja radicalmente curado, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração ao único digno de honra, louvor e adoração, Jesus Cristo, o de Nazaré. Senhor, nós queremos, Senhor, te pedir nesta noite que haja, Senhor, um transbordar. Senhor, que não seja apenas aquilo do qual nós já estamos acostumados. Derrama uma unção de renovo, Senhor. Nos leva, Senhor, a subir nos degraus cada dia mais, Senhor, para vermos o mundo espiritual positivo, Senhor. Para que as experiências espirituais que fazem a diferença na nossa vida. Porque aí eu não vou contar aquilo que o pastor fulano, o irmão ciclano, a irmã fulana teve de experiência, mas eu vou contar a minha experiência. E a minha experiência, Senhor, ela faz toda a diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nós te convidamos nessa noite. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Jesus. Entra nas nossas casas e toma teu lugar de honra. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Passamos o domínio, o controle e a direção desse encontro ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Pedimos também, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que aquilo que nós pedirmos, crendo, nós já recebemos. Então nós já te agradecemos pela cura, pela libertação, pela graça, pelas bênçãos, pela saúde, por tudo, Senhor, em nome de Jesus, por todos os dons espirituais, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Então, amados, vamos louvar ao Senhor. Amém? Que Jesus ricamente abençoe a Helena, abençoe o Ayrton, abençoe todos os nossos irmãos nos quatro cantos deste planeta, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 24. Que Jesus ricamente abençoe todos os irmãos que estão participando via internet, por todos os canais, né, que nós temos acesso, e que Jesus ricamente te abençoe, queridos. Bom, amados, Mateus 24. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram:
Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Nessa parte aqui que fala aqui no versículo 7, nação se levantará contra nação, nós entendemos países, né? Governos, reinos contra reino. E esse reino contra reino, mas não é o mesmo que países? Isso é, reino da luz contra o reino das trevas. Então, esses reinos, realmente, amados, nós já temos visto isso. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ponto. Tudo isso será o início das dores. Nós já não estamos no início das dores já há muito tempo, né? E ultimamente as dores têm aumentado, as contrações têm aumentado. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas, queridos, a parte principal desta palavra aqui, ó, no 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E vou dizer uma coisa para vocês, nesse dia 20 de novembro, né, que é um dia que foi, depois de muitas lutas, né, foi colocado como o Dia da Consciência Negra no Brasil, sobre toda a questão de racismo, de toda a história, né, dos negros no Brasil, da escravatura, de tudo. E a consequência disso tudo até os dias de hoje. E não tem como deixar o 20 de novembro passar em branco com o fato que aconteceu no dia de ontem aqui no Rio Grande do Sul. Lamentável, vergonhoso, terrível. Olha, e mais lamentável ainda, além do fato em si ser terrível, ainda mais do que muitas pessoas falaram, ficou pior ainda. Então eu quero dizer o seguinte, quando uma vida é perdida, ela se vai, quantos sonhos se frustram? Quantas pessoas, quantas famílias, quantas coisas, quanta dor, quanta história deixa de ser contada, queridos? Quantas histórias deixaram de ser contadas? Vão deixar de ser contadas. Porque vergonhosamente no dia de ontem, dentro de um mercado aqui do Rio Grande do Sul, houve um desentendimento com como se diz, um comprador que foi com a sua esposa fazer, vamos dizer, um rancho, fazer compras no mercado.
e houve um desentendimento, não sei qual foi a razão do desentendimento, nem que tipo de palavra, nem que nada. E eu fiquei me lembrando, sabe o quê? Me lembrando do tempo, de muitos anos atrás, quando eu trabalhava no comércio. E a gente aprendia, né, que o freguês sempre tem razão. E, de repente, a gente tem percebido que caixas, atendentes fiscais, as pessoas hoje não atendem mais o cliente olha, são raríssimos, sabe? É como se você entrasse, estivesse lá dentro e as pessoas estivessem te fazendo um favor, quando que este é o seu trabalho. Então, se você é caixa de um mercado, se você é um motorista de um ônibus, se você é um enfermeiro, se você é um médico, se você é um advogado, seja o melhor. Faça para o teu cliente como você gostaria que você fosse tratado, cuidado, atendido, não é verdade? E olha, amados, exatamente. E os cristãos ainda têm um padrão que é Jesus, que é um padrão de excelência. Tudo que fazei para o Senhor, como se fosse para o Senhor. Mesmo que seja o teu vizinho, seja um cliente, não importa, queridos. E ontem, amados, eu nem estava sabendo disso, né? Porque ontem eu trabalhei 12 horas, estava de plantão 12 horas na UTI, então não fui saber hoje. E quando eu cheguei no trabalho hoje pela manhã, eu fiquei chocada com aquilo. Eu disse, meu Deus do céu. Olha, aquele senhor não tem justificativa natural, humana e aceitável para a violência que ele sofreu, que veio gerar a morte dele. Publicamente. E eu estava ouvindo hoje o rádio, inclusive o motoboy que estava no estacionamento viu aquilo e começou a filmar. E ele foi ameaçado. E ele chegou a ficar com medo, ele não conseguiu nem intervir. Ele ficou até com medo. E ele disse, não, eu vou denunciar o que vocês estão fazendo com esse senhor. Só que ele morreu. Amados, a violência é horrível. Eu conheço alguma coisa de defesa pessoal e eu sou uma mulher. E eu sei, a gente sabe que pessoas que fazem esse tipo de treinamento, elas sabem muito bem como conter uma pessoa, se necessário for, sem matá-la. Mas a violência, o ódio, o espírito o que me lembra, tem uma palavra na Bíblia que diz que antros de violência e morte estão como é que se diz, na escuridão do mundo. Antros de violência. Quantas pessoas a gente vê às vezes que foram assaltadas, por nada, morreram, perderam a vida como se fosse uma brincadeira de videogame, né? E eu fiquei pensando, olhando para aqueles dois seguranças, eles não têm pai, eles não têm mãe, eles não têm esposa, noiva, filhos, eles não têm família, não? Olha, e aí, impressionantemente, conversando sobre isso hoje, né, sobre essa situação no meu trabalho, uma colega disse assim, olha, eu já passei constrangimento nesse mesmo grande hipermercado, porque ela é da raça negra, ela tem uns filhinhos, com os filhos pequenos, fazendo compras e de repente começa um segurança a seguir, caminhar para cá, caminhar para lá. Mas o que é isso, gente? Ela é uma funcionária pública, ela ganha muito bem, por sinal. Então, o que é isso? É o racismo. É racismo. É coisa horrível isso. E olha, eu passei o dia de hoje pensando muito sobre isso. Que coisa terrível. Como é, imagina o sopro de vida. Aquele senhor tinha acho que 40 anos, né? Tem 4 filhos. Aí eu pergunto, eu não sei a idade dos filhos dele. Quem é que vai jogar futebol com os filhos? Quem é que vai levar, não sei se ele tem filhas, quem é que vai levar para a escola? O que foi roubado dele?
a formatura dos filhos, foi roubado o direito de ele ver seus filhos se formarem, casarem, segurar os seus netos no colo. O que é isso, gente? E assim, ó, é terrível a violência. E tinha uma fiscal que estava o tempo inteiro filmando. Sim, aí eu pergunto, esse senhor, e o pior não é isso, que enquanto deu a discussão, ele foi sendo conduzido para fora do mercado, né? E enquanto isso, a esposa dele estava no caixa pagando as compras que tinham comprado. Quando ela sai dali, o marido dela está morto. Nem que se tivessem roubado, que não é o caso, não importa, não importa. E o mais interessante é que essa empresa, ela é uma empresa contratada. E eu sabia alguns anos atrás, eu sei, é terceirizado, mas eu sabia de algum tempo atrás, quando, por exemplo, um funcionário, um brigadiano, um policial militar, um milico, vamos dizer assim, não poderia trabalhar de segurança, trabalhar em qualquer outra coisa de segurança. Não podia. Que eu saiba, ainda não pode. Tá? E eu pergunto como é que uma empresa dessa, porque é um contrato financeiro muito grande, né? Porque afinal a rede era uma rede grande. Não era o mercadinho da esquina, do seu João, do seu Pedro, não. Aí eu pergunto, como é que eles contratam pessoas ferindo a lei, com os seus jeitinhos, gente desqualificada. Porque emocionalmente, uma pessoa que é segurança, ela tem que ser firme, tem que saber, como se diz, ela tem que lidar bem com as palavras. Porque, amados, às vezes as pessoas realmente não estão num bom dia. Um fala A, o outro entendeu B, um disse C, o outro entendeu todo o alfabeto. E aí, qual é a finalidade, qual é o propósito de um segurança? Não é manter a ordem, a estabilidade emocional no local, para que todo mundo se sinta bem quando está fazendo compras? Então, o que seria fazer? Olha, o senhor nos desculpe que nós não estamos conseguindo lhe ajudar, né? Mas não importa. Um pedido de desculpa, mesmo que você tenha razão, você tira o argumento da discussão. Porque quando eu peço perdão, me desculpe que nós não estamos conseguindo lhe ajudar, desculpe porque eu não entendi não estou entendendo o que o senhor está falando, né? Pronto. Respeita a educação, né? Respeito, educação, bom senso, nada. Mas isto é o quê? É gente despreparada, gente que tem o coração cheio de raiva, ira e violência. Violência, porque tu olha o vídeo, é chocante. E tem um outro vídeo ainda onde eles prenderam ele pelo pescoço, enquanto outros continuavam batendo. Gente, o que é isso? O que é isso? Você consegue. Eu já precisei fazer isso uma vez com um homem que ficou violento num local e ia colocar várias pessoas em risco, em situação de risco, e era um culto. E eu disse assim: Senhor, me deixe invisível. E fui por trás da pessoa enquanto ele chutava, brigava com as outras pessoas e fiz como se diz, uma contenção e até segurei essa pessoa, até a pessoa se acalmar e tudo tranquilo. E assim, ó, o que acontece, amados? O que acontece? Então, se uma mulher consegue, imagina um homem. E 2. Gente, eu fiquei pensando, hoje eu estava aqui pensando, Senhor, esse tipo de coisa tem que ser, ter uma punição exemplar. Sabe? Exemplar. Olha, a sociedade podia dar uma bela resposta. Imagina se a sociedade resolve não comprar, não entrar dentro dessa rede por uma semana, por um dia, por um mês. Tá? Eu não sei, tá? Por exemplo, tá? Essa rede... Tá, depois eu falo. Não, eu só quero dizer que ela não é a primeira vez que vai Eu sei. ao redor do Brasil. Eu sei. Colocaram bichinhos
funcionários até morrer. Sim. Já fizeram bilhete para funcionárias negras não comerem. Sim, sim, sim. Porque elas não eram brancas. Sim. E por aí vai. Então, assim, ó, o que acontece, amados? Eu fiquei muito chocada com isso. Eu disse, Jesus, o que é isso? E o Senhor me ministrou sobre essa palavra que eu li Mateus 24, 12, né? Sobre a violência, sobre a raiva, sobre o mal. E assim, ó, eu fiquei pensando, que tipo de punição seria exemplar para uma empresa, não apenas a empresa, as duas empresas, para essas pessoas, né? Para essas pessoas, para tudo isso, para que isso, quando alguém pensasse, ela tivesse um freio, ela tivesse uma lembrança, não posso fazer isso, porque se eu fizer isso vai acontecer, eu vou pagar com isso. Mas existe uma lei de impunidade, eu posso, eu sou mais forte, tanto que ameaçaram o motoboy lá e disseram para ele, não, tu vai, tipo assim, nós vamos nas entrelinhas, vai ver o que vai acontecer contigo se tu divulgar esse vídeo. Então, amados, vou dizer outra coisa para vocês, assim, eu fiquei pensando, eu acho que esse pessoal da consciência negra, esse pessoal dos direitos humanos vão levantar uma ação pública, né, que deveria, junto via promotoria, um abaixo-assinado com no mínimo 1% de assinaturas de votantes desse estado, da nação brasileira, para que acabe com isso, que essas coisas de racismo tem que ser acabar, não pode. Eu me lembrei que era uma coisa parecida que fizeram, parecido, gente, não é nada como é que se diz, não é nada comparado, mas é um tipo de comparação também com os judeus, é um racismo, uma coisa horrível. Com que direito eu vou bater em alguém? Por que direito eu vou ficar andando em volta de alguém porque ele é de outra cor, ou de outra raça, ou de outra religião, que eu vá suspeitá-lo que seja ladrão? Com que direito? A minha colega também me contou que o colega do marido dela, que ele é motorista de uma empresa de ônibus em Porto Alegre, também no mesmo mercado, olha que interessante, no mesmo mercado, ele tinha tipo aquelas pochetes assim que eles usam, e ele foi dentro do mercado, e aí não sei o que ele foi abrir, não sei se foi pegar a lista da compra, o que é. Chegou um segurança que devia já estar cuidando dele e disse assim, o senhor pode me acompanhar? Ele disse assim, mas alguma coisa, não, é só pra gente conversar, só pode nos acompanhar. E ele começou, mas vou te acompanhar, por quê? Fizeram ele, constrangeram ele, imagina, no meio de todo mundo, aí até uma salinha, e pediram para ele abrir a bolsa, a pochete dele, que não tinha nada ali dentro, só tinha as coisas dele, tinha celular, tinha telefone, tinha cartão. Por causa do quê? Por causa da cor dele. Num estado também, um menino, se não me engano, no mesmo mercado, ele estava mexendo no bolso e uma mulher chegou pro segurança e disse que ele estava armado. E aí o segurança também, eu quero, vem cá pra mim ver uma coisa. Aí ele assim, como assim? Como você tá me tocando, me revistando sem minha autorização? Aí não, uma mulher disse que te viu armado, ele não tem arma nenhuma. E escurraram por isso. Eu sei. Eu sei. Então assim, ó, isso tem que acabar, amados. A Bíblia diz que nos finais dos tempos isso vai aumentar. Mas nós que temos a consciência que eu não tenho problema nenhum com nenhuma raça, nenhuma cor, nós não temos problema porque nós moramos num país livre, que tu pode escolher o que tu quer ser na vida. Nós moramos num país livre, amados. Temos o direito de ir e vir, né? Temos o direito, olha, eu sabe quando tu fica sem palavras? E eu fiquei me lembrando, se acontecesse isso, se eu tivesse uma empresa dessa, tá? Se fosse eu a dona dessa empresa, ou se eu fosse uma sócia majoritária, o que eu faria? Porque eu não acredito que essa postura seja da empresa. É óbvio que não, eu acredito que não. Mas o que está acontecendo? Tem acontecido uma reincidência nessa mesma rede com preconceitos raciais muito fortes, que inclusive vem combinar com morte.
E não é o primeiro, não é a primeira vez que isso acontece, que outra vez, há pouco já aconteceu também. Então, amados, então o que está acontecendo? Estão talvez investindo muito pouco em treinamento. Treinamento no caráter das pessoas, no treinamento dessas pessoas, né? Porque tu não pode, gente, com toda certeza, se aquele senhor, eu não lembro o nome dele agora, que faleceu ontem, fosse branco, fosse alemão, fosse italiano, fosse branco, não importa de que raça, isso não teria acontecido. Não teria acontecido. Não teria sido humilhado e morto violentamente. Você imagina o nível de sofrimento de uma pessoa que, em primeiro lugar, o seu coração já devia estar bombeando a mil porque houve uma discussão. Aí um constrangimento de ser convidado para sair do mercado, de agredido, ou ele possa ter iniciado a agressão, não importa. Não justifica. Jamais vai justificar uma coisa dessa. Aí eu fiquei pensando, olha, se fosse eu um juiz ou uma juíza, eu ia obrigar essa família, os 4 filhos dessa família, eu não sei se eles são pequenos, não sei se são adolescentes, eu não sei a idade que eles têm, que ficaram sem o pai, os netos que não vão conhecer o avô, as coisas que foram tiradas, roubadas. Eu ia fazer uma indenização vitalícia para a família, mas não salário mínimo, não essas misérias que costumo dar, que simplesmente tipo assim, não gera restrição, né? Uma faculdade, uma escola, uma faculdade de formação para esses jovens, porque tu já pensou a dor, a revolta e o sentimento de vingança, de injustiça, de se sentir injustiçado, essa família pode estar sentindo? Dessas crianças, ou adolescentes, ou jovens, eu não sei qual é a idade deles, né? Imagina, amados. E tem que ser algo, queridos, sinceramente, tem que ser algo assim, ó, exemplar, porque isso tem que acabar. Tem que acabar. Nós sabemos, amados, nós sabemos. Outra coisa que eu fiquei chocada, meu Deus, o mercado estava vazio. As pessoas agora estão vendo desgraça e estão filmando. Eu até me lembrei daquele fotógrafo lá, alguns anos atrás, que tinha um bebê lá, acho que era no mar Mediterrâneo, não lembro mais, quando eles tinham naufragado, uma criança, ele ficou lá fotografando e tinha uns urubu em volta lá. Aquilo foi chocante, né? Foi uma coisa... Sabe, foi uma coisa terrível aquilo, mas o povo tá assim. Agora tá vendo as coisas, desgraça acontecendo, ficou lá tirando foto, filmando, né? E eu pergunto, não tinha mais gente naquele mercado? Mas eu paro tudo, largo tudo que eu estou fazendo e vou dizer, não, só um pouquinho, o que é isso? Vocês estão infringindo a lei, né? Mas eu não consigo, gente, eu sou um perigo, porque eu não consigo ver um trem desse, ou aliás, nada parecido com injustiça e ficar quieto, não consigo. Hoje ainda nós estamos lembrando que cada um começou a contar uma coisa e eu lembrei, eu lembro que alguns anos atrás, quando eu trabalhava em Novo Hamburgo, época de final de ano, época de 10º, tinha umas gangues que entrava dentro dos ônibus e assaltava as pessoas. Aí vinham sempre dois homens, uma mulher ou duas mulheres e um homem. Aí eles olhavam, escolhiam assim a pessoa, normalmente pessoas mais de idade. Aí um ficava assim encostando na pessoa que ia descer, aí ficava outro na frente, enquanto um ficava batendo, ai desculpa, será que onde é que eu tô? Que ficava fazendo uns freges assim, enquanto o outro ia lá e botava a mão no bolso e roubava as carteiras. Um dia eu vi isso que estava acontecendo. Vocês acham que eu fiquei quieta? É claro que não, né? Peguei, me abaixei no banco, assim, e gritei: botem a mão no bolso, olha os ladrões, batedor de carteira dentro do ônibus, agora, baba. E porque quando eu fico braba, a voz fica muito alta. E o motorista enfiou a mão botou o pé no freio e abriu, e os caras,
saíram. Aí quando o cara passou assim, fez assim como se diz, na janela do ônibus, né? Mas pelo menos aquela pessoa, eles não puderam roubar, não roubaram ela. Então, amados, é terrível essas situações. Nós não podemos enxergar esse tipo de coisa e ficar tranquilos. Não podemos ficar omissos. A Tainara fez uma pergunta. Quem? A Tainara. Eu não entendo tanta perseguição com o povo negro. Meu Deus, por que isso? Bom, porque a única vez que Jesus precisou de ajuda... É isso que eu ia falar agora. Então, assim, ó, eu lembro que o pastor João Carlos sempre nos disse que o diabo odeia os africanos, os negros. Por quê? Por quê? Não é pela pele. Porque quando Jesus estava lá como se diz, na Via Crucis lá, quando ele caiu, não lembro se foi na segunda ou terceira vez que ele caiu, porque a cruz, ela era grande, ela não era para ele, a cruz teria sido para Barrabás, que era um homem, um ladrão grande, alto, né? Isso é o que dizem, né? Nas entrelinhas lá quando tu vai estudar. E ele caiu. E eles foram lá, os soldados pegaram o quê? Pegaram um homem, Cirimeu, né? Simão ou Cirimeu? Cirineu. Que significa o quê? Que é de um local de Cirene, que é uma cidade do norte da África. Um africano. E isso significa o quê, amados? Ele ajudou Jesus a levar a cruz. Ele. E por que isso? Porque o homem Jesus estava fraco, estava caindo, e aquele negro foi lá e ajudou Jesus a cumprir o propósito pelo qual ele veio aqui neste planeta. Morrer por mim e por ti, para que nós não morrêssemos, para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados. Outra coisa, amados, esses dois jovens lá, de segurança, eu imagino a situação que eles colocaram as suas famílias. Não é verdade? Imagina. Imagina você ser a mãe, o pai, o irmão, a mulher, o parente daqueles dois lá. Daqueles três, né? Porque tinha uma mulher junto lá, que era, acho que uma fiscal lá filmando, assim, o tempo inteiro. Gente, que horror. Sim, mas isso não resolve nada, sabe? Se a demissão trouxesse a vida daquele senhor, se a cadeia trouxesse de volta a vida daquele senhor, é uma coisa. Porque a vida do ser humano é preciosa demais, amados. E ela sabe o quê? Ela é muito delicada. Nós que trabalhamos dentro de hospital, dentro de UTI, a gente vê como a vida, como pessoas, né, às vezes orgulhosas, pessoas violentas, pessoas cheias de doutorados, cursos, etc, 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 mas na hora que está enfrentando a morte, ela é como uma criança. Ela não importa quem era, não importa o que fez, não importa o que tem, ela é como uma criança. Ela fica à mercê da lei da vida e da morte. Porque sem Jesus, amados, a gente não tem alívio. Sem Jesus a gente não tem, sem Deus a gente não tem esperança. E vou dizer uma coisa para vocês, eu fiquei muito chocada com aquele sangue todo, com toda essa violência. Senhor, e aqui no Rio Grande do Sul. E vou dizer que agora, quando terminou a eleição, teve um vereador da cidade de Porto Alegre. Eu entendi que ele não tinha se elegido, e as asneiras que esse homem falou nas redes sociais, dizendo que agora a prefeitura de Porto Alegre tinha ficado cheia de negros e pessoas desqualificadas, mulheres e não sei mais o que, querendo justificar. Eu entendi que ele não se elegeu, e eu caco meus botões, mas esse homem não se elegeu. Não foi porque esses aí se elegeram. Ele não se elegeu, ou eu entendi que ele não tenha se elegido. Por quê?
Por quê? Porque os eleitores dele arriscaram ele, cansaram. Que bom, porque a democracia faz isso, amados. Tu vota no próximo, não serviu? Não vota nunca mais. Nunca mais. Então é uma lástima isso, não é verdade? Isso é uma lástima, essa situação, porque diante de Deus, amados, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Aí eu fico pensando, esses 3 que acabaram causando a morte desse homem, agora tem sobre a vida deles um peso de culpa, porque o sangue, amados, o sangue clama por justiça. Uma vez eu perguntei para o Senhor, Senhor, se uma pessoa matou uma outra pessoa, não importa o motivo, no Antigo Testamento tinha lá, quando alguém matava por se defender de morte de outra pessoa, tinha cidades de refúgio, lembra disso? Dá uma lidinha lá no Antigo Testamento a respeito disso. E o sangue, a Bíblia fala que o sangue clama por justiça. E eu fiquei perguntando para o Senhor, Senhor, se alguém matou alguém e essa pessoa se converteu, e esse sangue, como é que vai, o que vai acontecer? Aí o Senhor me mostrou assim, eu disse, não, mas a pessoa, naturalmente a gente diria, a pessoa foi presa, realmente. Eu conheci uma pessoa que ela foi presa, ficou todo o tempo, né, na cadeia, pagou a sua pena naturalmente. Mas o Senhor me mostrou que espiritualmente essa dívida continua. E eu assim, mas Senhor, quando que essa dívida pode ser apagada? E aí eu lembro que o Senhor, porque era uma situação assim que tinha um irmão, ele recém estava começando a ir à igreja, junto com a esposa, as filhas, os filhos, né? E ele vinha, e ele costumava, quando saía do trabalho, na sexta-feira, passava no boteco, né? E uma dessas vezes, ele recém indo na igreja, ainda acho que não tinha nem se batizado, nada, recém. E lá naquele dia o companheiro dele lá de pinga brigaram. Os dois começaram a brigar e um puxou a faca pro outro. E essa pessoa matou a outra. E foi pra cadeia. Justiça humana. E só que daí na cadeia ele tinha ganhado a Bíblia, né? Então os anos, eu não sei quantos anos foi que ele ficou preso, ele lia e relia a Bíblia. Lia e relia a Bíblia. Então nós os conhecemos, há alguns anos ele já estava solto e tudo, e eu nunca esqueço o dia que ele chegou na igreja. E eu olhei assim, né? Sabe aquelas pessoas que tu dizem, por favor, abram lá em Tessalonicense, lá em Esdras, sei lá, Esdras até é mais comum. Aqueles nomes assim, 1 Tessalonicense, Sofonias. Ele ia lá, tchum, abria, tá, e fiquei observando. Mas tinha algo no meio da família dele de violência muito grande. Eu lembro que as meninas, olha, era chocante o negócio. Chocante. Até o momento, eu comecei a orar. Até o momento, né, que eles fizeram a ministração de libertação deles, pedido de perdão, etc. Aí foi quando o Senhor me disse que para esse pecado de morte ser perdoado, é só o sangue de Jesus que recolhe outro sangue. Porque ele tinha se convertido de verdade, se arrependido, claro, né, porque estava bêbado ainda por cima, quando fez isso. A família dele passou todo esse transtorno, né? Mas a família dele, ele mesmo convertido, depois que ele saiu da prisão, ele foi batizado, etc, etc. Mas a família dele tinha o quê? O jugo da violência. A violência era uma coisa comum na família dele. Até as ministrações de libertação.
E aí isso foi algo muito tremendo que Deus fez. Foi quando o Senhor me mostrou que não adianta a pessoa ir presa, pagar, como é que se diz, indenização econômica, mas aquele sangue, o inimigo tem contra aquela pessoa. E o sangue clama por justiça. Tu pode ver, vira e mexe, quando acontece nas notícias assim, alguma desgraça, alguma coisa muito terrível, de morte, principalmente com criança, se tu for atrás e descobrir, pesquisar, você vai descobrir que aquela pessoa que sofreu aquele dano horrível, lá atrás, teve, lá em terceira, quarta geração atrás, teve alguém da sua família que praticou tal coisa. E quem não tem Jesus, amados, quem não tem Deus como Senhor, está debaixo da palavra que diz: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas abençoarei até 1000 gerações daqueles que me amam e me temem. Então, amados, só o sangue de Jesus que recolhe todo o sangue inocente que caiu nessa terra, amados. E vou dizer uma coisa para vocês, que lástima, que dor, que coisa horrível. E olha, que a Bíblia diz que vai piorar. Então nós vamos ter que orar mais, pedir mais graça, não comermos com farofa, a gente diz aqui, não engolir com farofa coisas desse tipo. Não, a gente precisa se manifestar. Preciso dizer, não, eu não concordo com isso. A sociedade não pode ficar concordando com violência. Não pode. Eu não posso. Olha, eu nem gosto muito daquele mercado mesmo, viu? Tô brincando, tá? Tô brincando, tá? Mas assim, ó, não importa. Já foi, nem é tanto. Mas assim, o que tem, amados? É que precisam cuidar das políticas de atendimento. Respeito ao próximo, respeito, porque a outra pessoa ela pode comprar uma bala, mas ela é cliente, né? Aquela bala, se todo mundo resolvesse não comprar bala num dia, chocolate num dia, 1 quilo de arroz num dia, seja lá o que for, essas empresas, ó. E outra coisa, amados, como a vida no mundo ela vale pouco, mas eu quero dizer assim, como a vida tem uma palavra que diz que a vida é como um sopro, né? Ela é assim, ó. E eu fiquei pensando, imagina, qual seria o propósito, qual os projetos, qual é o planejamento desse senhor com a sua esposa de lá fazer umas compras? Então, será que eles iam fazer um churrasco? Será que eles iam comprar uma pizza? Qual será o projeto? Né? Mesmo que não fosse projetos ruins, se fosse uma família destruída, não. Quando aquela pessoa foi morta, as pessoas tiraram a oportunidade desses de tudo. De tudo, né? Então, assim, eu fiquei pensando, nossa, e tu olha, era um homem saudável, né? Bem, né? Aí tu olha assim, meu Deus, quando tu olha toda aquela violência, sabe essas rosas aqui, queridos? Elas são lindas, né? Lindas. Tem um perfume que vocês não têm noção. Pedi pro Ayrton mostrar. Então, queridos, assim somos nós, amados. Um corpo com um perfume, o perfume de Cristo ou não, né? Mas assim, ó, a vida é como um sopro. É só fazer isso aqui, ó. 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 Isso aqui, ó. Isso fizeram com aquele senhor. Morreu. E aí? Isso é chocante, amados. É chocante. Porque por um segundo, se tu ficar alguns minutos sem oxigênio, numa situação de violência, as pessoas morrem. E não tem mais como voltar. Tu não consegue mais trazer a vida. E não adianta mais pedir desculpas, não adianta falar o que quiser, não adianta indenização, não adianta nada, porque aquela vida, ela não volta. Então, amados, vamos cuidar, vamos zelar, vamos fazer o nosso melhor aonde nós estivermos. E se você tem redes sociais, que você fale, que você declare que Jesus, Deus criou
o mundo, criou os mundos, criou os universos e fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, aqueles dois segurança, aquela fiscal e aquele senhor que eles mataram são imagem e semelhança de Deus. Então, que pensa o mundo, as pessoas que se acham melhor que outras? Me diga. E a Bíblia diz que Deus não se alegra na morte do ímpio. Não se alegra, Deus não se alegra, com certeza. Deus não se alegra. Com a morte do ímpio. Do ímpio, claro. Então quer dizer que quando nós morrer, Deus vai se alegrar, viu? Porque vamos para o Pai. Mas, amados, isso tem muitas explicações a respeito disso, tá? Não significa que isso seja desculpa para morrer, assim, eu vou morrer porque Deus se alegra na minha morte. Não. Então, amados, é muito doloroso ver isso, vergonhoso, muita vergonha. Aí teve uma pessoa aqui no meu trabalho que disse assim: mas os jornais, primeira coisa que saiu hoje no jornal, porque não sei mais o quê, porque eles querem vender. Eu disse assim, só um pouquinho, deixa eu te falar uma coisa. Se o que aconteceu com aquele negro lá nos Estados Unidos, se não fosse filmado e não fosse feito algo, vocês acham que o mundo teria sabido disso? Teria se movimentado? Não. Amados, uma vida, uma alma vale mais do que o mundo. Se vale mais do que o mundo, então temos que preservá-la, a vida, não fazer com que as pessoas tirem a vida. Esse jugo, amados, às vezes as pessoas pensam, mas isso aí não é comigo, não é? Esta terra está contaminada pelo pecado do homem, contaminado com sangue inocente. Se você olhar os índices, é chocante que a cada hora, ou não sei quantos minutos, um jovem negro no Brasil morre. Mas é porque eles não querem isso, eles não querem aquilo. Não. Vão estudar antes de falar bobagem, de falar besteira. Amém? Vamos fazer isso, vamos orar, vamos pedir, Senhor, alcance as minorias, e em todos os sentidos, queridos. Todos os sentidos. Eu ainda ouvi alguém escreveu assim: olha, a diferença de um europeu, que aqui no Rio Grande do Sul tem muito europeu, foi só o navio que eles vieram. Um veio de navio negreiro, né? E outros veio de outros navios que vocês já conhecem a história, da imigração alemã, da imigração italiana, japonesa e etc. Né? A diferença foi que uns vieram com como se diz, com correntes no pescoço, né? Foram para trabalhos forçados. Meu Deus, que horror! Então, amados, só a graça de Deus, viu? E que nós possamos fazer diferença nessa terra enquanto nós estivermos aqui. Porque hoje falei muitas vezes a respeito disso. Senhor, só a graça de Deus. Só a graça de Deus. E outra coisa, as pessoas precisam conhecer os seus direitos. Sabe? Precisa, porque quando tu conhece... aqui está o nosso manual. Aqui está a Constituição que Deus deixou. Aqui está o manual do fabricante. Tudo que é relacionado com o ser humano aqui neste planeta está aqui. Como eu tenho que viver, como que eu tenho que fazer, como eu tenho que andar, como tudo. Agora, na lei dos homens, nós também não podemos ser ignorantes. Porque quando tu não sabe dos teus direitos, tu é enganado, tu é roubado, né? E tudo mais. Amém, queridos? Gostaria de falar outra coisa, mas é impossível. Nós não podemos, é impossível falar de outra coisa numa situação dessa. Fechar os olhos. É impossível. Sim. Atos 6, versículo 8. Fala da prisão de Estevão. Estevão,
homem cheio da graça e do poder de Deus. Realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. 6:8. A prisão de Estevão. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que com ele falava. Que assim seja, amados, com cada um de nós. O Senhor tem isso para nós. Quando o Senhor diz, né, que buscar Ele, que Ele tem coisas grandes e tremendas para nos revelar, que nós nem imaginamos. Ainda essa semana o irmão chamou a atenção que já faz uns 4 anos que o Senhor fala isso, né? Então significa que nós estamos buscando pouco, porque Ele quer falar, Ele quer ensinar, Ele quer mostrar, Ele quer dar. Como que tu vai dar água para quem não tá com sede? Para quem tem pouquinha fome, né? Então, olha só. Mas esses homens não podiam com Estevão, porque não podiam resistir à sabedoria dele e ao espírito que com eles falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Falsos testemunhas. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. O poder de Deus era transparente na vida de Estevão. Ele, como se diz, ficava iluminado. Aí ele fala aqui: irmãos, ele fala de toda a história de Deus, de Jesus, a história do seu povo, né? Mas não adiantou. Eles não conseguiam nem ouvir a verdade, amado. A verdade doía aos ouvidos deles. Deixa eu puxar por... No 54, é quando eles continuam depois. 54, tá. Cadê o 54? O povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu.
E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Todo mundo sabe disso. Amados, eu fico pensando, o que o Senhor quer dizer com isso para nós? Que sempre no meio onde nós vivemos haverá pessoas que têm preço, que se vendem. E hoje ainda estava ouvindo o Carlos ali e lembrei quando o pastor João teve a visita do diabo, né? E o diabo disse para ele, não. Tipo assim, não tenho nada contra ti, só quero que tu continue pregando bonitinho, mas não fale do Espírito Santo. Não ore naquela língua, né? Eu até gosto das tuas pregações, gostava muito daquelas tuas pregações lá na rua tal, assim. Amados, e se tu fizer isso, vou te deixar um homem muito rico. E o que é pior não é isso, que eu lembro que o pastor João contou que alguns se venderam. Proibiram a oração em línguas, proibiram a manifestação dos dons espirituais dentro da igreja. Por quê? Porque se venderam. Pregar a palavra, a letra sem o Espírito mata, né? E é terrível isso, amados, é terrível. Então, o mundo jaz no maligno, se jaz está morto, e é morto fede. E o mundo sem Jesus tem preço, e tem muitos querentes, né, que pensam que querem, pensam que são, tem preço. Então nós precisamos, amados, lembra-te que tu foi comprado por um preço, não tem preço, nós jamais poderíamos imaginar, pagar, comprar, não, um alto preço. E um dia, quando nós estivermos com o Senhor, nós vamos entender e compreender este valor. O que é verdadeiramente o alto preço. Foste comprado por alto preço. As vidas humanas neste planeta foram compradas por um alto preço. Aquele homem que foi morto covardemente naquele mercado, ele foi comprado por um alto preço. Aqueles dois segurança, a vida deles foi comprada por um alto preço. Mas que valor nós temos dado a esse preço? Qual é o valor que nós temos colocado? Amém? Michele, pega para mim ali o meu celular, que eu quero ler o que a irmã ali falou da experiência que o filho dela teve, para deixar registrado, irmã. Porque as experiências espirituais, elas fazem toda a diferença nas nossas vidas. Uma coisa é eu dizer que eu vi arcanjo, vi anjos, vi isso, vi aquilo, e você contar. Outra coisa é você ver. Eu sempre digo, quando você olhar nos olhos de Jesus, amados, não tenho o que dizer. As dúvidas do teu coração, da tua alma, elas são respondidas. A alegria, tudo, porque Jesus é tudo. Achou aí? Está começando, está bem. Né? Então, queridos, eu vou ler para ficar registrado, porque depois muitos dos testemunhos que as pessoas falam aqui, elas desaparecem depois. Então vamos registrar. Uma irmã pediu o que vamos fazer depois dos 150 dias da oração dos salmos. Não se preocupe, irmã. Assim que o Senhor nos dá a direção, nós passamos para todos os irmãos. Amém, queridos? Amém? Né? Não, nós vamos seguir o que o Senhor mostrar, né? Nós, como se diz, deixa eu aumentar aqui. É a Lorena Carvalho. Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Gostaria de contar algo para os irmãos. Fiz um jejum de 40 dias pelo filho que tem 11 anos. Durante esse período, orei ao Senhor que o santificasse
e pelos ataques que passou na escola. Ao término do propósito, ele diz que teve um sonho, mas creio que foi um arrebatamento em espírito. O meu filho falou que um anjo o levou a uma sala branca e, ao entrar, ele viu na sala todas as pregações do pastor João Carlos Marques e, inclusive, viu realmente ele bem jovem, creio que com 33 anos, como tanto ele nos falava nas suas pregações. Glória a Deus, queridos. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Então vamos orar, amados. Esta palavra foi que o Senhor colocou no meu coração enquanto eu pensava sobre essa situação, e o Senhor ia me mostrando, mas isso já foi avisado. A violência, a mortes na terra, há antros de violência e morte. Que nós não venhamos fazer parte disso, que nós não venhamos passar por isso, porque o Senhor nos livra, é promessa dele. Amém, queridos? Que o Senhor guarde os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos irmãos, os nossos colegas de trabalho, que o Senhor guarde o nosso país, os 4 cantos deste planeta, em nome de Jesus, porque o Senhor tem misericórdia desse povo que não sabe a diferença entre mão direita e mão esquerda, queridos. Vamos orar então. Oh Senhor, nós, Senhor, temos vergonha, Senhor. Eu sinto vergonha de ouvir tudo isso, Senhor, de ter acontecido tudo isso, e tem acontecido isso, o que nós ouvimos, e fora daquilo que nós não ouvimos, Senhor, aquilo que não é falado, Senhor, esse tipo de crime que é feito, Senhor, nas 4 paredes, na omissão, no medo das pessoas perderem os seus empregos, Senhor. Hori balarasti manasti alarasturi enderemas. Remasti halastoi emanas. Senhor, guarda esta família, Senhor, que perdeu o seu pai, essas crianças, esses jovens, esses meninos, eu não sei a idade que esses filhos têm. Guarda eles, Senhor. Tira do coração deles, Senhor, o ódio, a tristeza. Quando eles sentirem, Senhor, a tristeza e a saudade do seu pai, que eles venham ter, Senhor, porque a tua palavra diz que Deus é Pai de órfãos e de viúvas, Senhor. Tu cuida das viúvas e dos órfãos, Senhor. Cuida deles, Senhor. Abençoa esta família, Senhor. E, Senhor, que o teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus, Senhor. Aqueles seguranças daquele mercado, todas essas pessoas envolvidas nessa situação, Senhor. Em nome de Jesus. E tem misericórdia desse povo, Senhor. Em nome de Jesus. Hori balarasti manasti alaramas. Remasti kalarabastori alaramas. Ori malaremas. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua misericórdia que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Nós te agradecemos pelos livramentos, Senhor. Senhor, eu quero pedir por todos aqueles, Senhor, que estão enfermos. Muitos estão com Covid, muitos estão assustados, Senhor, com esta praga, Senhor. Nós te pedimos, tem misericórdia, Senhor. Oh, Senhor, coloca médicos, Senhor, dá entendimento às pessoas, que elas não ficam pensando que isso não é nada, Senhor, para que a morte não as pegue de surpresa, Senhor, para que elas não venham ser ceifadas suas vidas, Senhor, como se diz, antecipadamente, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela vida de cada irmão, Senhor. Guarda, guia e os proteja cada dia mais, Senhor. Cobre a todos com o teu sangue e esconda-os debaixo das tuas asas. Assim como a galinha, Senhor, ela abre as asas e chama os seus pintinhos, e eles vão tudo embaixo das suas asas e ficam ali seguros, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paulo mandou interpretação. Vamos ler então. Glória a Deus. Sim, vamos ler aqui. Glória a Deus. O nosso amado irmão Paulo, né? Deus é tremendo. Um dia o Senhor... Eu já não falei isso para ele ainda, mas um dia o pastor João Carlos teve um sonho conosco,
com nós daqui e com Portugal. E eu creio que ele faz parte disso. Então, o Senhor falou: estou presente aqui como sempre estou. Não temas nem se turbe o seu coração com absolutamente nada de financeiro. Eu os estou guardando. Estou presente como sempre estou. Estou presente aqui como sempre estou. Glória a Deus. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, amados. Que Jesus ricamente nos abençoe, te abençoe cada dia mais. Tenha um final de semana abençoados no Senhor. Eu tinha antes do culto pegado uma palavra. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Glória a Deus. E Apocalipse 3:8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Esta porta, amados, é a porta de muitas revelações, de entendimento, de conhecimento, de livramento, de bênção, de tudo. Que Jesus ricamente os abençoe, queridos. Fiquem na paz, um bom fim de semana, né? E passe, como se diz, essa pregação adiante. Tudo que você tem acesso, pensa, Senhor, quem que eu posso mandar, Senhor? Uma oração, vai passando, porque essa forma, esse é o mecanismo hoje que temos de evangelizar, queridos. Amém? Fique na paz. Deus ricamente te abençoe. Amém, queridos?